Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver alta tecnologia na produção de leite. Criadores brasileiros já usam um sistema automatizado que emprega robôs para a ordenha das vacas e cuida sozinho do rebanho. Pequeno município de Minas Gerais vira polo de cultivo de frutas vermelhas. E a produção, que começou há poucos anos, vai de vento em popa. O pirarucu, um dos maiores peixes da Amazônia, também chamado de bacalhau brasileiro, é adaptado ao clima do Sudeste para a criação em cativeiro. Com lombo alto, espécie rende postas largas e caiu no gosto dos chefes de cozinha. Muita gente ainda não sabe, mas hoje as vacas podem ser ordenhadas por robô sem interferência humana. E isso já acontece no Brasil em muitas fazendas de leite. A ordenha por robô é, na verdade, parte de um sistema automatizado que dia e noite cuida sozinho dos animais em lactação. A maior parte das fazendas que implementam a ordenha automática usam o modelo de bem-estar animal e o sistema de confinamento. Os animais circulam em um só barracão entre as áreas de descanso, tratamento médico, alimentação e o robô. As vacas descansam sobre um piso de compost barn, uma cama de palha macia onde ficam confortáveis. O ambiente tem a temperatura e a umidade controladas. E os animais recebem até sessões de massagens para relaxar. Tudo controlado automaticamente. A ordenha robótica também é conhecida como sistema voluntário de ordenha, pois as vacas escolhem o horário e quantas vezes passam pelo equipamento. Mas há uma limitação. Elas só são liberadas para chegar a esse espaço, uma espécie de salinha de espera, depois de um intervalo mínimo da última ordenha, que é determinado pelo produtor. O animal é atraído ao robô pela comida. Na entrada é identificado através de um colar ou um brinco eletrônico. A quantidade de ração liberada varia de acordo com a produtividade média daquela vaca. O braço robótico inicia então o processo de higienização dos tetos com desinfetante e água e solta um jato de ar para secar. Depois acopla uma teteira por vez. A identificação dos tetos é feita através de câmeras e sensores. O primeiro jato é descartado para evitar contaminações. A qualidade do leite encaminhado a esses tanques de resfriamento é analisada pelo sistema. Características como cor, temperatura, presença de sangue ou de uma infecção são apontadas. Ao final do processo, há uma nova higienização dos tetos, dos copos e do piso. Qualquer alteração na análise gera um alerta no celular do produtor sobre o animal que precisa de atenção. Existem dois perfis básicos de produtores procurando a ordenha robótica, né? O primeiro e o mais comum são produtores familiares, produtores entre 50 e 120 vacas, 130 vacas, onde a própria família está muito envolvida no processo, no trabalho da fazenda. À medida que os pais vão ficando mais idosos, cansados desse tipo de trabalho, a nova geração tem dificuldade de assumir esse tipo de rotina. Então, a ordenha robótica, a ordenha voluntária, ela vem como uma excepcional alternativa para esse tipo de família, para melhorar a qualidade da mão de obra, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e gerar interesse na nova geração de permanecer na propriedade. Um tipo menos comum de cliente, mas que começou a mostrar interesse, são os médios e grandes produtores como Gustavo. É ele quem toca o dia a dia da fazenda da família na cidade de Castro, oeste do Paraná, conhecida como a capital do leite. Na época a gente estava chegando num gargalo do nosso sistema convencional. A gente não tinha muita margem para poder incluir animais. Tinha muitos animais que iam entrar em lactação, novilhas jovens, animais de segunda, terceira lactação, e a gente não encontrava uma alternativa. Há 4 meses ele testa 120 animais no sistema robótico. Ele estuda ampliar o sistema para os outros 800 que ainda passam pela ordenha mecânica. Eu senti principalmente no bem-estar animal. Eu cuido bem da gestão das duas partes, assim, eu reparei que os animais dentro da ordenha robótica, eles são mais
calmos, mais tranquilo. Eu consigo me aproximar dos animais, dar um carinho. Eu vejo que eles estão sempre ruminando. Dificilmente eu chego perto, ele já se assusta, quer ir embora. Eu sinto esse animal muito mais pleno, muito mais tranquilo, que por consequência ele aumentou bem a produtividade. Do sistema convencional para o robótico, por conta dessa voluntariedade, dos 120 animais que eu trouxe de lá, aumentou em média 10% de leite. O Marcelo, produtor de leite de São Batista do Glória, Minas Gerais, diz que a ordenha robótica mudou completamente a rotina da fazenda. Me incomodava muito a questão da terceira ordenha, né, que existia antes na ordenha tradicional. Então, enquanto eu estava lá em casa já descansando, tinha que ter alguém ordenhando vacas até 10h30, 11 horas da noite, que seria a terceira ordenha. Dos 8 funcionários, Marcelo dispensou 4, pois o robô substituiu o trabalho humano. Agora, a intenção nossa é, com o restante dos outros funcionários, que também são 4 funcionários, é a gente conseguir ampliar o rebanho com a mesma equipe. Isso é uma coisa que a ordenha robotizada vai nos permitir. Hoje nós temos 2 robôs, mas o projeto são 4 robôs. O equipamento, né, de ordenha robotizada, ele vai variar em torno de 1 milhão, 1.200.000, depende do que ele quer embarcado nesse equipamento. O retorno de investimento fica em torno de 5 anos, né, 5 anos e meio. E para quem está começando do zero, nós temos alguns casos, o produtor só tem a terra e inicia a atividade leiteira, isso vai para em torno de 10 anos, 11 anos. O robô melhora o desempenho reprodutivo dos animais. Através de mudanças no comportamento, consegue registrar o momento em que a vaca está no cio, detecta a gestação e prevê até a data do parto. Normalmente, a ordenha manual ou mecânica é feita de 2 a 3 vezes ao dia. Com a implementação do robô, agora a fazenda trabalha 24 horas por dia. No pico da lactação, alguns animais podem passar pelo sistema até 5 vezes neste período. A nossa média hoje é 3,3 visitas a cada 24 horas por animal. Tá? Então a gente está ordenhando mais do que 3 vezes por dia os animais hoje, na média. O Armando foi um dos primeiros produtores de leite do Brasil a implementar a ordenha robótica, 9 anos atrás. O sistema atende hoje 152 vacas em lactação na fazenda dele, também em Castro, no Paraná. Um ponto muito importante para mim do sistema que eu tenho hoje, eu não preciso estar na propriedade para saber como é que está a saúde da glândula mamária, como é que está a saúde, vamos dizer, do animal. Eu consigo fazer vistorias no celular ou no computador, onde é que tem internet. O robô fornece informações como o peso da ordenha, taxa de ruminação e qualidade do leite. Características como cor, temperatura, presença de sangue ou de uma infecção também são apontadas pelo sistema. Segundo Armando, a adaptação dos animais foi rápida. A grande vantagem que eu vi na implantação, eu verifiquei que as vacas se acostumaram com o sistema antes que o ser humano. Porque a gente estava em dúvida, será que está certo, está errado? Aprender o que o programa, o software vai ter traz de benefícios. E a vaca parece que em 1 semana já sabia tudo o que tem que ser feito. Você vai ver a seguir no Agricultura como começa um novo polo agrícola, um empurrãozinho do poder público e empreendedorismo dos agricultores foram decisivos para iniciar o cultivo de frutas vermelhas em um município do sul de Minas Gerais. Peixe típico da bacia amazônica, o pirarucu foi adaptado com sucesso para o clima do Sudeste. Nós voltamos já. A ajuda do poder público às vezes é decisiva para o início de um novo polo agrícola. É o que aconteceu em Machado, no sul de Minas Gerais, com a produção de frutas vermelhas.
O projeto audacioso começou cercado de dúvidas, mas se expandiu e tem tido resultados surpreendentes. Hoje, Machado vem se destacando no cenário nacional na produção de frutas vermelhas, principalmente as amoras, e já conta com 18 membros na Fruverfam, a Associação de Agricultores Familiares de Frutas Vermelhas da cidade. Bom, eu comecei na produção de frutas de amora em 2017, né? A gente foi apresentado um projeto de frutas vermelhas pela Prefeitura de Machado, né? E onde que apresentou-se todos os benefícios, né, do consumo da fruta, o mercado, todo o know-how, né, vamos assim dizer, dessa fruta, é que ela é mais do que um alimento, né? Ela é tratada como um nutracêutico, uma vez que ela tem muitas propriedades medicinais, né? Desde vitaminas até antioxidantes. É um projeto muito ambicioso do município e de trazer Machado, né, como um polo nacional na produção de frutas vermelhas. E as mudas viraram pés frondosos e carregados de frutas. As amoras normalmente são cultivadas em regiões mais frias, como no sul do país, mas se adaptaram muito bem em solo machadense, onde são acompanhadas de perto pelos produtores, técnicos e engenheiros. Para evitar perdas, são colhidas o mais rapidamente possível e mantidas em câmaras frias. Outro ponto interessante do cultivo é o sistema de gotejamento, que supre a planta de maneira eficaz e contribui na economia de água. A fruta tem que ser colhida o mais rápido possível. A gente faz as luvas que corta a ponta dos dedos para os dedos ficarem nus, para você ter a sensibilidade de colher ela. Tem que colocar na cesta com muito cuidado e já trazer para cá para o packing house. Aqui a gente vai decidir se vai para congelamento, se vai para fazer fruta in natura e já destinar ela logo. Não pode deixar ela quente, não pode deixar lá em cima no pomar, não. Em suas etapas de desenvolvimento, a amora surge primeiro com uma flor, para depois virar uma frutinha verde e então se desenvolver no fruto vermelho ou preto. Elas podem ser consumidas in natura, em sucos, geleias, iogurtes e muitos outros produtos. Isso sem contar os benefícios. Já é comprovado que as amoras têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A planta ela demora em torno de 1 ano para ela entrar em fase de produção, né? Então, nesse primeiro ano a gente entra com todos os manejos de poda, preparando ela para a produção. E no momento que ela entra em produção a gente precisa, vamos dizer assim, para tudo, para nossas atividades e é só produção, colheita, congelamento e venda, né? Então, hoje o processo nosso de vendas ele é todo assistido dentro de uma associação, onde que os associados, os produtores, eles se organizam para estar atendendo grandes empresas, né? Então, praticamente todo dia nós estamos tirando aqui de Machado em torno de 1 a 2 toneladas de produção para o mercado. Confira agora as principais notícias do campo. Mato Grosso do Sul ocupa o 2º lugar no ranking nacional de exportação do milho. O bom momento reflete também no valor pago por saca ao produtor rural. Segundo dados da Federação de Agricultura e Pecuária, a FamaSul, o aumento registrado foi de 130% em relação ao mesmo período do ano passado. Atualmente, o valor pago por saca do milho é de R$ 85,75. Em 2020, o valor era de R$ 37,29. O último boletim divulgado pela FamaSul mostra que a área plantada da segunda safra do milho é de 2 milhões de hectares. A produtividade gira em torno de 9 milhões de toneladas. Mais de 40% da produção já foi vendida. As condições climáticas que afetam a cultura do milho também trazem problemas para a produção do frango. De acordo com o ICP Frango, os custos de produção da proteína aumentaram quase 20% entre janeiro e maio desse ano. Essa é a maior alta acumulada no período desde que o índice foi criado em 2010. A alimentação impactou em 76% dos custos totais de produção. Com isso, o índice calculado pela Embrapa chegou aos 407 pontos, novo recorde desde que o ICP Frango foi criado.
No Rio Grande do Sul, a cotação do milho usado para fabricar a ração disparou 34% durante o ano e registrou aumento de 102% nos últimos 12 meses. A alta é 12 vezes maior que a inflação geral. Para dar um exemplo na alta do custo do produtor, se há um ano eram gastos R$19 mil para alimentar 10 mil aves, hoje se gasta R$40 mil para alimentar o mesmo número de animais. O governo anuncia com atraso o Plano Safra 2021-2022. Segundo o Ministério da Agricultura, vão ser destinados 251 bilhões de reais para pequenos, médios e grandes produtores rurais. O valor é 6,3% maior do que o anterior, o de 2020 e 2021. Cada Plano Safra começa em julho e termina em junho do ano seguinte. Normalmente, os pagamentos começam no dia 1º de julho, mas este ano os bancos prevêem atraso no repasse aos produtores devido ao lançamento tardio da verba. Os juros para pequenos e médios produtores subiram até meio ponto percentual. E para os grandes produtores, a alta foi de 1,5 ponto percentual. Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Plano Safra não foi maior por causa de problemas no orçamento fiscal. Mas ela disse acreditar que é suficiente para ajudar quem precisa de crédito. Você vai ver a seguir no Agricultura. O pirarucu, um dos maiores peixes da Amazônia, é adaptado ao clima do Sudeste para a criação em cativeiro. Nós voltamos já. O pirarucu, também chamado de bacalhau brasileiro, é um peixe típico da bacia amazônica, acostumado com as características da região. Mas no Espírito Santo, um pesquisador desenvolveu uma espécie de pirarucu que se adapta bem ao clima e à temperatura de toda a região sudeste brasileira. Vamos conhecer? É um gigante que reina absoluto nos rios do norte do Brasil. O pirarucu é um peixe amazônico, ele ocorre na bacia do rio Amazonas, do Orinoco e Tocantins-Araguaia. É uma espécie bastante emblemática, porque é uma espécie que atinge até 3 metros de comprimento total. Existem relatos de pirarucus até com 240 quilos. É uma espécie também muito característica dele a respiração aérea. Ele sobe para respirar regularmente. E é uma espécie também muito apreciada na gastronomia. É uma espécie que não tem espinhos intramusculares e tem uma carne muito apreciada. Quem diria que um peixão desses fosse se adaptar tão bem ao Sudeste brasileiro, mais precisamente em São Mateus, no Espírito Santo? Eu fui numa festa agropecuária há 16 anos atrás e vi esse peixe num aquário. Deveria ter uns 12 quilos. Então a coloração dele, aquela lindeza dele me chamou a atenção. Daí em diante eu comecei a dar uma pesquisada na internet, né? E descobri que se tratava de um peixe de excelente qualidade. E fui fazendo os trabalhos que a gente está fazendo aqui hoje para chegar nessa técnica que a gente tem. E a gente sabe que a temperatura nossa aqui entre 16 e 17 graus, para a temperatura da região amazônica tem uma diferença muito grande, que eles lá não têm temperatura menor que 24 graus. Então esse trabalho que nós fizemos aqui na região norte do Espírito Santo é um trabalho diferencial. Hoje nós só trabalhamos com peixe que reproduz aqui. Eu não trago peixe de fora justamente para fazer esse trabalho de adaptação de genética. Pirarucu com DNA capixaba. Mas alcançar esse resultado não foi fácil. Eu trouxe essas matrizes da Bahia, né? Não era matriz, eu trouxe juvenil na época com 30 centímetros, né? E a gente foi fazendo, crescendo eles aqui, conhecendo um pouco mais. Aí eu perdi algumas matrizes na época por falta de conhecimento. Essas matrizes formou um casal de 3.200 filhotes que nasceram na primeira desova que eu tive. Eu consegui salvar um. Depois que começou a nascer mais animais na minha região, eu fui fazendo um cruzamento de genética diferente entre sangues. E aí a gente notou que eles estão se adaptando melhor à nossa região do que os animais que vieram de fora, né? Eles sentiram muito quando a temperatura caiu no inverno. O pirarucu é um peixe, como eu disse, que possui uma respiração aérea, então ele é uma espécie bastante tolerável em quesitos de aquicultura. Por exemplo, diversos estados do Brasil já tem pirarucu introduzido, como alguns estados do Nordeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, inclusive São Paulo. Apesar disso, é preciso tomar cuidado com relação à tolerância de temperatura. O pirarucu ele não tolera temperaturas inferiores a 16 graus.
olha só o tamanho dos pirarucus da propriedade do Júnior. A criação desses gigantes requer alguns cuidados. Hoje a gente trabalha com duas formas, né, que se chama tanque escavado e tanque suspenso. O tanque suspenso na nossa região sudeste, ele tem que ter várias técnicas para funcionar. Por quê? O tanque escavado com 2, 3 metros de fundura, o próprio ambiente, que é natural, em termos de terra e água, ajuda a segurar um pouquinho a temperatura da água, que ajuda eles. O tanque suspenso, a partir de abril em diante, qualquer frente fria que entra, a água gela. Então a gente tem que ter adaptação com estufa, talvez um aquecedor de ambiente que vai ajudar a segurar a temperatura lá dentro dessa estrutura. Essas orientações a gente passa para todo mundo que precisa, né, fazer a engorda dele, tanto no tanque escavado como no tanque suspenso. Quando entra uma frente fria, dentro da estufa, a gente nem pode pegar água externa para fazer renovação. Tem que ter uma recirculação lá dentro para segurar a temperatura da estrutura e filtragem, né? Mecânica, biológica, então a gente faz esse trabalho aí. Uma das curiosidades da criação do pirarucu em cativeiro é a forma de alimentar os filhotes. Como todo mundo sabe, o pirarucu é um predador, um verdadeiro caçador nos rios da bacia amazônica. Mas aqui foi preciso adaptar esse processo. A gente precisa, olha só, chamar os filhotes, bater assim, ó, como eu tô batendo, e depois jogar a ração. O pirarucu, como ele é um peixe carnívoro, ele precisa ser ensinado a comer ração. Porque senão, se você não ensinar ele nessa fase inicial a comer essa ração, você pode chegar e despejar um balde de ração dentro da boca dele que ele vai cuspir e vai morrer de fome. Então a gente faz esse trabalho. Quando você passa a cuidar desses animais de 5 horas da manhã até 9 horas da noite, tratando a cada 1 hora, só de você chegar na beira desse berçário ou do laboratório, eles vão notar a presença de uma pessoa que vai tratar deles. Eu costumo bater porque isso facilita a vida do produtor. Vamos imaginar um tanque de 1 hectare de lâmina d'água. Se você ficar circulando atrás desses animais para tratar. Então você chegou no mesmo horário todo dia, lá bateu no balde, bateu, você vai notar que os animais vão vir todos até você para alimentar. Então sempre eu fiz esse trabalho para treinar eles a ouvir um barulho e te obedecer para vir receber o alimento. Nos tanques dos pirarucus adultos, o Júnior também cria tilápias, um consórcio que traz bons resultados. Dando essas condições de manejo adequada para eles, a gente viu uma diferença quando a gente trabalha no tanque de terra com peixe forrageiro. O que é peixe forrageiro? É uma tilápia que desova, ele come o filhote da tilápia. Então você faz um consórcio com esses peixes forrageiros mais a ração. Nós notamos um ganho de peso aí acima de 3, 4 quilos do que no tanque suspenso. Porque o tanque suspenso, dificilmente a gente vai ter área para pegar esse alevino do forrageiro lá e lá no tanque suspenso tratar deles. Então a gente faz um trabalho diferente. O produtor me fala, Júnior, eu tenho 1 hectare de lâmina d'água. A gente trabalha esse hectare dele pelo menos 6, 7 meses antes. Deixa o peixe forrageiro desovar à vontade, para depois entrar com o juvenil aí acima de 35 centímetros, né, com o tamanho ideal para ele já começar a predar. Isso ajuda na economia com ração e você tem uma qualidade de um peixe melhor em termos de crescimento. Então esse ganho de desovas te ajuda na nutrição dos pirarucu, porque tudo que cabe na boca dele ele vai pegando e vai comendo. Hoje, a criação de alevinos é a principal fonte de renda da propriedade, um negócio que ganhou a internet. O Júnior recebe pedidos de criadores interessados de todo o país. Você digitou piscicultura pirarucu da cidade de São Mateus, Espírito Santo, a gente já tem várias matérias, vários trabalhos que nós fizemos, tem muito conteúdo na nossa página lá. Hoje, graças a Deus, a gente já trabalha com vários estados, né? Pernambuco, Bahia, Minas, Rio, São Paulo, Tocantins, até pessoas de Goiás. Eles interessam no trabalho da gente porque eles vão comprar um peixe de qualidade e com orientação técnica, que é o mais importante. Porque se o produtor não tiver informações e técnicas para cultivar esse peixe, pode ter na certeza que ele vai tomar um prejuízo, porque não é tão fácil igual o pessoal lê na internet. Precisa de orientação técnica. O pirarucu é sim um bom negócio, mas para que ele dê retorno, tem que se dedicar e, acima de tudo, inovar. Aí está o segredo do sucesso. Esse primeiro projeto nosso aqui de São Mateus é para reprodução e alevinagem. O segundo projeto, que a gente já está estudando uma outra propriedade, vai vir em engorda comercial, para atender a nossa região, que tem muita gente querendo comer o pirarucu e eu não tenho para atender ainda, mas eu vou ter. Para quem está vendendo o alevino,
eu sempre trabalho com a realidade. Eu já tive grupos de empresários de São Paulo que chegou aqui com a mentalidade de fazer uma revenda, aquele detalhe, de esperar o revendedor ir comprar lá, e eu fui honesto com ele. Se você não procurar beneficiar seu produto, que é o pirarucu, lá no final, você não fica no mercado. Porque quem quer comprar para revender, ele quer pagar barato. Lógico, essa é a lei do mercado. Então, se você não beneficiar seu produto, quer vender um produto limpo, que seja o filé, alguma coisa desse tipo, você não consegue ficar no mercado. É essa a realidade do pirarucu. Então, eu não estou aqui para iludir ninguém, né? Ele vai descobrir a minha realidade, vai descobrir a realidade de manejo para ele estar estudando o mercado dele, que isso é importante. Mercado tem, a região sudeste do Brasil quer comer o pirarucu. Tanto é que alguns restaurantes mais chiques da nossa região extraem lá da região amazônica, que aqui não tem. Então, é um peixe que oferece muita qualidade e viabilidade econômica. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.